Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo e aí, todos bem? Estamos nós aqui para mais um vídeo do canal Espírito-se. Afinal de contas, não há maior alegria de compartilhar aquilo que Jesus nos disse, do que Ele nos ensinou, para que nós possamos seguir na plena paz que Ele nos deixou, com toda a sabedoria possível para viver bem até o dia que realmente nós estivermos indo ao encontro dele. Amém? Bom, para você que já é inscrito no canal, continue fazendo aquilo que eu sempre falo. Pegue papel e caneta, anota os textos, depois vai para o seu lugar secreto, pede para o Espírito Santo te ensinar. E você que está passando pela primeira vez, olá, tudo bem? Seja bem-vindo. E eu quero pedir a você assim, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se e compartilhe os vídeos com aquelas pessoas que você acredita profundamente que precisam deixar o véu cair e conhecer a verdade que é Jesus Cristo e está em Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, vamos direto ao assunto. Hoje o tema é o pão nosso de cada dia. E por que eu vou falar sobre isso? Porque, afinal de contas, diferente do que é pregado hoje em dia nas igrejas, do que é dito pelos líderes, não só das igrejas evangélicas, mas nós vemos a questão do dinheiro impregnado em tudo quanto é igreja, tudo quanto é seita, todos os lugares o importante é o dinheiro. Mas eu sempre falo em oração por Jesus assim, que eu agradeço muito porque Ele supre as minhas necessidades, da minha esposa, da minha família, da minha casa todos os dias. E não é com dinheiro, não é com a tal da prosperidade, mas sim com o suprir as nossas necessidades, que está na palavra. E por que eu quero falar do pão nosso de cada dia? Porque toda vez que eu oro, eu falo para as pessoas, eu comento com a minha esposa, eu falo para as pessoas e ensino o quê? A nossa vida, gente, diferente do que nós vemos, por exemplo, quando a pessoa faz um financiamento, ela fala assim, eu vou fazer um financiamento de 60 meses, de 30, de 24 meses, de 12, tá? Mas você não sabe o que vai acontecer com você no dia de amanhã. Então você está prevendo algo que você não sabe até onde vai, o que vai acontecer com a sua vida amanhã. Por isso muitas pessoas acabam se endividando, acabam tendo problemas. Sabe por quê? Porque a nossa vida é dia após dia, dia após dia. É o que eu falo para todo mundo, o que passou ontem, o que te fizeram ontem, o que o mundo fez com você ontem, o que o diabo fez para você ontem, foi ontem. Passou. Ah, mas eu vou guardar a raiva e ira da pessoa pro resto da minha vida porque a pessoa fez mal para mim. Cara, sai dessa. A nossa vida é dia após dia. Por isso Jesus, ele deixou bem claro na oração do Pai Nosso, que é o tema de hoje. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Porque é dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo tem nos dado dia após dia o pão e nos dado muito mais. A sabedoria espiritual, a alegria de viver para Ele. Pena que da população mundial apenas 1 ou 2% sabem exatamente como é não viver mais si mesmo, mas Cristo viver em nós ou neles. Vive em mim, vive em você. Então quero que vocês abram a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. A oração, quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso. Porque isso é muito interessante, que quando Jesus falou sobre o Consolador, o Espírito Santo, ele falou bem claro assim, olha, o Consolador, o Espírito Santo, ele vos ensinará e fará com que vocês se lembrem de tudo que eu disse e fará vocês lembrar de tudo que eu fiz. E quando o Espírito Santo vai me trazendo à tona as palavras que eu tenho que trazer aqui para vocês, é incrível que tudo bate com aquilo que eu sempre gostei de viver. A nossa vida é dia após dia. Por quê? O ontem passou, o amanhã nem chegou. E daqui 5 minutos você não sabe o que vai acontecer. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Na oração Jesus está falando assim, olha, o pão nosso de cada dia. Então hoje o Pai vai suprir, amanhã o Pai vai suprir, seja feita a vontade dele. Amém? Vamos lá? Mateus 6, a partir do verso 9, diz assim, Jesus ensina sobre oração. Portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para tudo sempre. Amém. Dá-nos hoje o pão para este dia. É igual eu falo, no texto lá a gente vê todo mundo pregar assim, porque aquele que aquele que semeia muito, colherá muito, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Só que eles nunca leem o texto que está em seguida, que diz assim, Deus proverá todas as suas necessidades. E Deus se alegra naquele que dá com alegria, sem aquela obrigação. Vamos para esse texto? Vamos lá. Anota aí. Segunda carta aos Coríntios, Paulo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, apenas o versículo 7. Mas eu vou ler também um pouquinho antes, como eu falei. Vamos lá a partir do versículo 6. Amém? 2 Coríntios 9, do versículo 6 até o versículo 7, tá bom? Não. Nós vamos até o versículo 8, porque o Espírito Santo acabou de me dizer que é para ir até o 8, amém? Então, 2 Coríntios 6, 7, 8. Não, capítulo 9, 6, 7, 8, amém? Gente, está muito quente, vocês me perdoam. Realmente está muito quente aqui, eu estou gravando, estou suando, então eu vou passar a toalhinha, amém? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6 a 8, diz assim: Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. O que é esse texto aqui? Olha, eu gosto sempre de dizer que na minha Bíblia tem um subtítulo. O subtítulo aqui, oferta para os irmãos em Jerusalém. Quais são os irmãos de Jerusalém? Não os judeus, mas aqueles que querem viver Jesus Cristo, querem pregar o Evangelho. E aí ele fala isso por quê? Aí depois ele lembra assim, cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Aí eu digo para vocês, olha, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por quê? Aqui, Paulo deixa bem claro que nós não devemos nos preocupar com o tal do 10% do dízimo. Não. Ele foi bem claro, cada um contribua de acordo com aquilo que o seu coração acha justo, tá? Pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui quando a gente entra nesse assunto, Deus se alegra no que dá com alegria a provisão para os discípulos seguirem e pregar o Evangelho. Não é dinheiro, não é bem material, é alimento, é roupa, coisas que proverão aos discípulos, a Paulo e quem quer que seja, o continuar caminhando e pregando as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso que Jesus falou lá em João, as leis e os profetas só vão até João. Daqui para frente é pregado o Evangelho da graça e da verdade. Então, é aí que eu digo para vocês que tudo isso que é pregado hoje em dia sobre dízimo e oferta cai por terra. Por quê? Porque nós não devemos dar dízimo. Isso aí é tudo balela do homem para benefício próprio. Seguindo. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos para que, em todo tempo, vocês tenham tudo de que precisam. E muito mais ainda para repartir com os outros. E isso é um fato muito importante. As pessoas vão nesses ministérios, eu vou citar nome aqui, Mundial, Universal do Reino de Deus, do Jeová. Desculpa, meu cabelo como tá. E vão pedir prosperidade para si próprios. Vão pedir as bênçãos espirituais para si próprios em dinheiro, bens materiais. E onde Jesus falou que te daria carro, casa e dinheiro? Em lugar nenhum.
Em lugar nenhum, gente. Me perdoe a minha sinceridade, mas em lugar nenhum. Tá? Vocês tenham tudo de que precisam e muito mais ainda para repartir com os outros. O povo que quer prosperidade, esses ministérios que ficam falando de dinheiro o tempo todo, eles não querem repartir nada com ninguém. Eles querem ensinar você a ter o seu e tiram de vocês. Ah, mas eles fazem várias obras assistenciais. Balela! Mais uma vez enganando o povo, universal, mundial. Todas essas igrejas têm essa atitude de fazer atividades e o povo cai como pato. Deus se agrada naquele que dá com alegria. Deus se alegra em quem dá com alegria. Então o pão nosso de cada dia nos é dado, e não é nos dado carro do ano, mansão, dinheiro em abundância, é nos dado a provisão diária, o pão de cada dia. Amém? Então que isso fique bem claro para todos vocês. Inclusive você que fica dando dinheiro no seu ministério e caindo nesse papo dos líderes que falam, tem muito que fala assim, ó, olha, o que você dá aqui, você vai receber em dobro de Deus. Poxa vida, gente, vamos parar de mentir. Vamos parar com essas mentiras, vamos parar da ilusão de que Deus é banco, de que Deus é um Deus do dinheiro. Hoje, inclusive, eu comentei com uma pessoa, o único que dá é o diabo, mas também lá na frente ele cobra. E pode arrancar tudo da pessoa. Então, o pão nosso de cada dia, Deus nos dará, vai suprir as nossas necessidades diárias e não as riquezas dessa terra. A palavra fala o quê? Não se preocupe com as coisas dessa terra, mas sim com o que é do céu. E é por isso que nós temos que atentar a tudo isso que está escrito. E repartir com os outros e não querer só para si próprio, que é o que acontece com os líderes hoje em dia. Benefício próprio. Amém? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham entendido, gostado. Anotaram todas as palavras aí? Anotaram? Vai para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo, que ele vai te ensinar e vai fazer com que você entenda que não é o Emerson, mas é a palavra. Jesus falou o quê? Se permaneceres na minha palavra, serão meus discípulos. Conhecereis a verdade, ela os libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Onde está a verdade? Nele, Jesus Cristo. Amém? Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele é tudo para nós. Amém? É isso aí, gente. Deus abençoe a todos, graça e paz e valeu. Até mais.